Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Denise Lima e esse é o nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast Metallic. A gente apresentou para vocês todas as ideias e os temas que a gente vai apresentar nessa temporada. E hoje a gente vai falar sobre dobradeiras. Não é, Gustavo? Gustavo. Eu não sei como que a gente esqueceu de falar de dobradeira nos episódios anteriores, hein, Denise? Acho que a gente tá ficando velho. Porque dobradeira é algo importantíssimo. Quem corta dobra, a gente sempre fala isso, né? E a gente não falou de dobradeira nos episódios anteriores. Ó, tô com a mão coçando aqui para passar pro pessoal como escolher uma dobradeira, como fazer o negócio funcionar bem. Você vai desmistificar os segredos da dobradeira? Né? Um pouquinho. O pouco conhecimento que a gente acumulou aí durante os anos, né? Para que ninguém seja enganado. Não enganado, né? Mas não assim, enganado. Comprar o produto correto. Não compre confuso, não né? comprar confuso, gato por lebre, esse tipo de coisa que acontece bastante no mercado também. E a gente queria explicar um pouquinho sobre as dobradeiras. Então a gente vai falar sobre todas as diferenças de tipos de dobradeira, quais são os tipos que tem, isso. O que é mais vendido hoje no mercado, o que o pessoal está mais buscando. O que nós temos também tecnologia, com muita nova. tecnologia, com pouca tecnologia. Depende de vários fatores, né, Gustavo? O que é passado, o que é presente, tem coisa que já não pode mais usar, até por conta do norma de segurança, sabia disso? Tem algumas dobradeiras que, assim, você pôr ela para rodar, você tem que ter um sistema de segurança imenso. A NR12 deixa isso bem claro, né? Que são as dobradeiras mecânicas. Conhece dobradeira mecânica? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar sobre dobra, né? Então vamos começar pelo começo? Dobra. O que é uma dobra? É uma dobra? Dobra é para dobrar materiais, né? Dobrar material. Então, eu tenho uma peça aqui, ó. Só para mostrar. Aqui que serve uma dobradeira. Para fazer esse tipo de coisa, ó. Tá vendo? Então ela faz dobras em ângulo, pode fazer dobra em 90 graus, dobra redonda, algumas fazem. Mas essa peça foi dobrada não numa dobradeira comum. Isso dá para fazer numa dobradeira comum, sem dúvida. Inclusive não é uma peça essas voltas. Sim. Não é uma dobra tão complexa. Mas essa em específico foi feita no centro de dobra nosso aqui da Metallic. Tá vendo até a marca do Pega aqui. Mas assim, a dobradeira, como você perguntou, para que serve a dobradeira? Serve para isso. Para dobrar. Para dobrar. Independente da onde ela quer dobrar, ela serve para dobrar. Ela serve para dobrar chapas no nosso ramo metal. Tá. Tem dobradeira para plástico, que aquece plástico e outros tipos de materiais, mas o que nós estamos hoje conversando aqui é a dobradeira para metal. Tá? Então, isso daqui é um exemplo do que uma máquina dessa pode fazer. Essa é uma chapa fina, então, para fazer esse tipo de chapa, você não precisa de tanta força da máquina, tá? Então, assim, tem vários tipos de dobradeira. Eu queria falar um pouquinho sobre eles, para que as pessoas entendam, e o que serve para ele, né, o que faz sentido ali no chão de fábrica dele, dependendo da produtividade que ele quer, velocidade, facilidade de uso. Tipo de material que ele vai dobrar. Com certeza, tipo de material, se é um alumínio. Por exemplo, o alumínio você não precisa de tanta força, porque é um material que a resistência à tração dele é menor do que um aço carbono, por exemplo, que por si só é mais mole que um inox. Então, dependendo do material, você tem que escolher a sua dobradeira correta, né? A força dela, principalmente, para você conseguir fazer a dobra. A extensão da dobra, poxa, quanto que eu tenho que dobrar? São 3 metros? São 2 metros? De novo, o material que eu vou usar, a espessura, né? A espessura do material vai dizer qual vai ser a força da minha dobradeira e por aí vai. Então, resumindo, dobra para quê? Para fazer isso aqui. Para dobrar. Precisa. Então, a maioria dos produtos hoje tem dobra envolvida, então quem não tem uma dobradeira hoje não acaba tendo um problema, tá? Deixa eu guardar aqui. Então, o princípio de uma dobradeira é esse, da dobradeira mecânica. Você tem um punção, embaixo uma matriz. Você apoia a chapa, quando o punção desce, ele força, né? São os cilindros. Aí que entra os tipos de dobradeiras, né? Porque nós temos dobradeiras hidráulicas, é como ela vai aplicar força no material. Então tem as hidráulicas, as mecânicas, as elétricas, as pneumáticas e por aí vai, que eu vou dar uma explicada geral, mas o princípio é esse. Um punção em cima, né? A ferramenta, pressiona a chapa e ela faz a dobra. Aí você calcula essa dobra o quanto você quer ali no painel da máquina, tá? É isso. Então, para ele decidir qual dobra ele vai usar, ele tem que colocar esses fatores aí na mente dele lá. Tipo de material, tamanho de material, espessura, velocidade que ele quer. A gente vai falar um pouquinho sobre dobradeira CN, CNC, qual é mais fácil de usar, qual precisa de um operador mais experiente, qual precisa de um operador menos experiente. Então, isso é algo que a gente vai discutir hoje no texto. Você vai gostar e você vai aprender sobre as dobradeiras.
para que você não... Dobradeira é um tema meio nebuloso para mim, né? Não conheço Não, quase nada. Quando você fala de dobra para mim, eu imagino, claro, as dobras que temos aqui, as que a gente vê em exposições, né? Sim, que tem aquelas dobra enormes, pequena, daí tem as dobras grandes, né? Porque eu compraria uma dobra daquele tamanho, né? Depende do seu trabalho, né? Depende da espessura. Da sua necessidade, né? Se você vai ter aplicação para aquele produto ou não. A força dela. Então, aquelas imensas que a gente vê, e tem algumas aqui também, 300 toneladas, 600 toneladas, por aí vai, é o material que você vai trabalhar. Por exemplo, quem faz uma carroceria de caminhão, dobra meia polegada. Pra você dobrar meia polegada, você precisa de 200, 300 toneladas de força. Então, são máquinas enormes, robustas, né? Com cilindros grandes, assim, e um comando complexo, tá? Para você fazer esse tipo de dobra. E o tamanho da dobradeira também vai impactar muito do espaço que o cliente tem na empresa para colocar, porque né? não é uma máquina, não é uma máquina pequena, né? E é uma máquina grande pesada, e pesada, precisa de um piso industrial ali para você colocar ela. Algumas você precisa chumbar elas no chão também. Algumas você precisa fazer o piso adequado para colocar aquela dobradeira tão pesada que ela é, porque ela não vibre, né? E se ela vibrar, ela pode ter um problema na descida, um erro de grau de dobra, e pode até estragar a máquina. Então, você tem que pensar, quero uma dobradeira 600 toneladas. Tá, você tem um piso industrial para isso? Você tem elétrica para isso, né? A gente já discutiu isso em alguns podcasts anteriores, que você precisa também ter uma infraestrutura antes de receber uma máquina dessa. Mas voltando, então, é isso, é o volume de produção, se você vai ser uma CN, uma CNC, é o tipo de material, a espessura, comprimento, e o tipo de dobradeira que você vai escolher, dependendo do seu material. Material muito fino, tem algumas opções. Material mais grosso, você precisa de máquinas mais fortes, tá? Então, os tipos de dobradeira hoje, as mais comuns que existiam no passado eram as mecânicas, as convencionais, né? Essa e as máquinas manuais também. Já viu uma dobradeira manual, não? O pessoal chama de viradeira. Sabe onde tem muito disso aí? Quem faz calha. Porque a calha é essa chapinha fina que eu mostrei. Então, ela não precisa de tanta força para você virar ela. Então, chamamos às vezes de viradeira. Então, você coloca a chapa e é na mão mesmo. Ela tem o próprio operador que vira. Coloca a chapa, tem ali uma alavanca com um contrapeso lá para facilitar um pouquinho a dobra, e ele vira aquilo lá, dá o ângulo, coloca de novo, vira, dá o ângulo, na mão mesmo. Esse é o princípio mais básico de uma dobradeira, tá? Que são as mecânicas. Convencionais, manuais. E nós temos as mecânicas, que essas já estão muito em desuso. Elas não... Eu não recomendo ninguém comprar nem usar uma máquina dessa, porque elas são máquinas perigosas. Bem antigas também, São antigas e perigosas. E não deve ter nenhuma certificação de NR12. Tem como você colocar, é complexo. Como que é uma dobradeira dessa? Ela tem um volante em cima. Um volante é um disco grande, pesado, né? E aquilo lá fica girando com energia cinética. E quando ele desce, você tem um martelo, que chama-se, e aquela energia é transferida para o martelo, e aí o punção, lembra que eu falei? Ele vai descer. O bom dessas dobradeiras, só voltando, porque elas são muito rápidas, por isso que o pessoal gostava muito. Ela desce e sobe bem rápido, a produtividade dela é muito rápida. Só que uma vez que ela inicia a descida, não tem quem pare aquilo. Não tem um mecanismo que pare. Por isso que elas são perigosas demais. Se você não tem um mecanismo ali de segurança, né? Laser, comando bimanual, pedais, assim, todo certificado. Quando aquilo desce, se alguém tiver com a mão ali, não é só você simplesmente soltar o acionamento que você vai parar a máquina. Ela já desceu, você já deu o comando. Ela vai descer, deu o comando, ela não para mais. Ela vai descer, vai fazer a dobra, vai subir de novo. Isso aí é um perigo, né, pro operador. Vai fazer a dobra com mão ou sem mão? Isso que tiver embaixo, ela vai passar. Esse é o perigo, tá? Então está muito em desuso isso, e eu, sinceramente, não recomendo, porque já tem alternativas melhores no mercado hoje, além dessas duas mecânicas que eu falei, que são as hidráulicas, que são as mais comuns. A hidráulica, ela usa o princípio da transferência de pressão, né? Incompressibilidade dos fluidos, para fazer dois pistões, né? Os cilindros descerem e nisso abaixar o punção. Então, assim que ela funciona. Tem os dois cilindros ali que enchem de óleo, tem uma bomba de óleo. Então, quando você enche esse pistão de óleo, você transfere toda essa pressão, né? A lei de Pascal, e aí você abaixa essa de novo, lei de Newton, você abaixa isso e com essa força hidráulica você faz a dobra da chapa. Qual a vantagem disso aí? Você pode parar a qualquer momento, diferente da mecânica, que uma vez que desceu, que lá vai embora, acabou. Então as hidráulicas estão assim, é o que mais vende, tanto aqui quanto em outros lugares do mundo, porque elas são seguras, são precisas, são fáceis de usar, são fortes.
E elas conseguem trabalhar com chapas mais grossas também, Aí né? aí o céu é o limite, né? Se eu preciso dobrar uma chapa mais grossa e eu for procurar, eu preciso procurar uma hidráulica. Geralmente as hidráulicas é o que tem hoje. Tem outros modelos, mas as hidráulicas para força bruta é a hidráulica mesmo. Hoje tem dobra hidráulica de 5.000 toneladas, pra você ter uma ideia. É coisa absurda, né? O que nós temos aqui hoje, geralmente os mais comuns são 125 toneladas, que vai dobrar ali 6 milímetros. As 200 toneladas só para 8, as 300 só para meia. Então aí você acaba tendo um range. Quanto mais você vai aumentando a dobradeira, mais você aumenta a espessura também. Então hoje as hidráulicas, dentro do mundo aí da dobra, da conformação, é que todo mundo busca, é o que é mais seguro. É fácil de implementar medidas de segurança para não machucar ninguém com laser, né? Isso é um tópico que eu queria depois discutir um pouquinho também com relação à segurança do trabalho nesse tipo de máquina. Mas falando um pouquinho das máquinas, deixa esse assunto para depois, é que as hidráulicas têm todas essas vantagens, né, de precisão. Elas não são tão rápidas quanto uma mecânica, mas elas são muito mais seguras que uma mecânica. Você consegue forças muito maiores que uma dobradeira mecânica. Então, só para a gente resumir, no laser, quando a gente fala, eu preciso cortar uma espessura X, essa capacidade de corte no laser vai depender da potência da fonte. Isso. Beleza? Pegando a mesma ideia, a dobradeira é a mesma coisa. Então, Sim. Quanto mais pesada, maior é a capacidade de dobra dela. Então, quanto mais... O pessoal fala tonelagem, toneladas, força. porque elas começam, acho que com 125 toneladas. Não, tem menor. Tem de 30 toneladas, tem de 40. Tudo depende do material. Vai escalonando. Quanto vai maior subindo, é o isso. peso, quanto mais pesada ela for, maior é a minha capacidade de dobra. Isso, quanto mais tonelagem ela tem de força, a gente fala de força mesmo, em Newton, né, em Newton metro. Quanto mais toneladas ela tem de força, aí você tem mais habilidade de dobrar chapas mais grossas, tá? O princípio é esse. Igual o laser. Eu tenho 6.000 watts, eu consigo cortar 1 polegada. Eu tenho 3.000, já não chego nisso. Então a dobradeira é a mesma coisa. Então, quando for escolher, não vamos dar o tiro de bazuca na mosca, né? Se eu pegar uma de 600 toneladas para dobrar uma chapa de 2 milímetros, não precisa. Né? Então, até porque o custo é maior, né? Não é só o custo, é custo elétrico, custo de operação. Porque você tem toda a estrutura, desgaste né? de máquina. Tem que ter. Então, sabe que hoje tem alguns clientes que eles fazem assim, eles têm uma dobradeira maior, grande mesmo, para as chapas mais pesadas, e para aliviar aquela dobradeira maior, eles compram uma menorzinha de 40, por exemplo, para trabalhar esse tipo de chapa menorzinha que eu mostrei. Mais fininhas, né? Então, tem duas, porque você não precisa usar uma... Né? Dá para trabalhar? Dá. Mas você não precisa de todo aquele poderio militar, né? Para fazer uma chapa fininha, então acaba tendo duas e compensa o uso de uma trabalhando com a outra e vice-versa para você ganhar produtividade, tá? Então essas são as dobradeiras hidráulicas. Dentro desse mundo das dobradeiras também tem a parte do punção, ferramental que você vai usar, a matriz embaixo, o V. Que seriam os consumíveis, né? Não consome, elas não têm consumível. Não são tem as consumível, ferramentas. mas é para a gente poder equalizar um pouquinho, tanto quanto o laser. Porque o laser a gente tem os insumos e na dobra os insumos seriam as peças. A dobra ela tem o punção. Depende do tipo de dobra, né? A gente está simplificando um pouco aqui, mas quando você vai fazer a dobra, a gente tem que estudar qual é aquela peça, como eu vou dobrar aquela peça. Então, pode ser um punção diferente, né? Um punção mais arredondado, com um raio menor, com um raio maior, dependendo do ângulo que você vai querer embaixo na matriz. Se é um pescoço de ganso que a gente chama, você tem que ter bigode do lado. Então, não precisa se preocupar, você que está assistindo com relação a isso aí, que os nossos técnicos auxiliam isso na hora de você escolher a dobradeira. Basta você mostrar a peça que você quer dobrar, a gente consegue saber o que eu preciso de ferramental na máquina. Você pode pensar em talvez num consumível, mas que são intercambiáveis. Ou seja, hoje eu quero dobrar uma peça que tem um raio de dobra um pouco maior. Ou então ele tem um fechamento diferente. Eu vou lá no meu estoque de ferramental, troco a punção da máquina, troco a matriz e eu vou ter essa máquina funcionando. Essa ferramenta, ela é personalizada? Sim, tem algumas fábricas que tem que ser personalizado. Porque aí você vai produzir a ferramenta de acordo com o tipo de peça que ele precisa dobrar. Isso, E não só, por exemplo, ângulos retos, né? 90 graus, assim, né? Ou ângulos maiores ou menores, mas assim você consegue colocar algumas ferramentas que você pode até fazer uma dobra mais arredondada, fazer fechamento. Para ter um acabamento mais bonito. Diferente. Depende da peça. Então, esse é o ferramental da máquina. Então, punção é o de cima, a matriz é o de baixo e quem desce é o avental para poder fazer a dobra. E esse tipo de peça encarece o produto final? Depende. Tem alguns recursos de dobras que a gente está falando de um punção simples, mas tem algumas punções que são móveis, matrizes que viram automaticamente quando a peça vai dobrar.
Aí começa a acrescentar um pouquinho o custo do ferramental. A máquina em si é a mesma. Eu tenho tanto de força para dobrar. Com esse cálculo eu sei o que eu consigo trabalhar com a ferramenta. Aí existem no site da Metallic, também tem, você já viu isso? Não? Nunca vi. Tem lá que você tem uma calculadora de dobradeiras, né? Então, para quem não conhece, pode falar, bom, que dobra que eu preciso? Entra lá no site da Metallic, tem lá a calculadora de dobra. Digita lá, por exemplo, eu quero dobrar 1 milímetro em 2 metros. Quanto de força eu preciso? Preciso de 20 toneladas. Ô, meu amigo vendedor, preciso de uma dobradeira de 20 toneladas. Dá para ele mesmo saber, usando a calculadora nossa lá. De acordo com o que ele precisa dobrar, né? Ou então, será que eu vou conseguir dobrar essa peça? A máquina já vai dentro dela, né? Ela já mostra no painel também quantas toneladas ela vai usar para trabalhar. Essa tabelinha eu já vi. Você já viu, né? Então tem lá um cruzamento entre espessura de chapa e força que a máquina vai trabalhar. Então você cruza aquilo, dependendo do V que você tem ali. O V, eu digo, é o canal da matriz, né? Quanto maior o V, menor a força. Aí tem um estudo, um manual muito legal mostrando sobre isso daí, qual a força, o cálculo da força que a máquina vai fazer. Resumindo, você consegue saber, tanto pela calculadora quanto na máquina, quanto de força a máquina vai trabalhar, para não trabalhar no limite. Por exemplo, eu não posso comprar uma máquina de 125 toneladas que eu vou usar 120 todos os dias, né? Acaba que você desgasta a máquina maior, assim, mais rapidamente, não é legal. Aí é legal você pular. Um pouco isso, mais vai potente. para umas 160 toneladas, por isso é a dica que eu dou. Para você ter mais folga para trabalhar e ter a vida útil da máquina prolongada, ser mais longa. Você pode abaixar um pouquinho a pressão dela. Funciona porque ela foi feita para aquilo. Mas é igual você viajar num carro a 200 por hora todo dia. No ciclo de trabalho de 100%, o tempo não é legal. todo, né? Então, nós podemos dar essas dicas para quem quiser entender. Então, voltando ao quem está falando da explicação, nós falamos das dobradeiras, as manuais, as mecânicas de volante, né? As hidráulicas. E tem um tipo de dobradeira agora que está começando a aparecer, ela é um pouquinho mais nova que as hidráulicas, são as elétricas. Então ela não usa fluido hidráulico, ela não tem óleo dentro dela. Então são só são motores, né? Um fuso, que essa força feita são simplesmente um motor, um servomotor que desce e empurra o avental, que empurra a punção, que faz a chapa dobrar. Qual é a vantagem? Gasto de energia, porque você só está fazendo força quando realmente você dá o gatilho na máquina. O motor só vai funcionar quando você aciona, né? Ela é muito mais silenciosa, ela não tem rejeito de óleo, então a máquina é bem legal. Mas ela só serve hoje em dia ainda para chapa mais fina, porque ela não tem tanta força como uma hidráulica. Então, para quem quer velocidade mesmo, produção, ele pode optar por uma elétrica. Mas se você precisa de força bruta mesmo, aí você precisa optar por uma hidráulica, tá? Essas são as servoelétricas ou elétricas. Aí o pessoal dá vários nomes bonitos para ela, mas são máquinas que não usam fluido hidráulico e que tem motores mesmo para fazer a subida e descida ali, para fazer a dobra. Tá? E tem ainda os modelos pneumáticos. Isso são máquinas também mais simples, né? São um pistão pneumático mesmo, que você injeta ar, ele desce a matriz, o punção e faz a dobra. Para chapa muito fina. Isso daí é para coisas mais, eu não digo caseiras, mas ela não tem tanta precisão quanto uma hidráulica, né? Geralmente você quer só fazer uma dobra 90 graus, dá para fazer com plástico, dá para fazer com metal. São coisas mais simplórias, né? Então ela sobe e desce com um pistão pneumático ali. Não tem muito uso na indústria hoje de corte com formação de metais, porque ela não tem tanta precisão, é mais para coisas mais simples. Eu quero dobrar só 90 graus, põe ela lá, ela vai funcionar. Ou para quem está começando, né? De repente uma usada, né? Para saber como que é o princípio, né? O princípio pneumático, isso. Funciona, tá? Não recomendo para nossa indústria esse tipo de máquina. Que a gente está falando o nosso, né, nicho são empresas que têm alta produção, né? Então que precisam precisa isso. de maquinário, qualidade também, exato, que entregue padronização e alta produtividade. Então essas são as pneumáticas, tá? São muito simplórias, funcionam, tá? Mas são simples. Aí depois a gente tem a puncionadeira, que eu sempre me confundo, puncionadeira, né? Antes de chegar na puncionadeira, nós temos mais 2 modelinhos, que eu acho que o pessoal não conhece. O centro de dobra. O centro de dobra, que o centro de dobra que fez essa peça que eu mostrei. O que é o centro de dobra? Ele é uma máquina automática. A gente vai falar um pouquinho sobre comando, né? O tipo de comando das máquinas. Comando CN... E o CNC, que é o que causa tanta dúvida nos clientes. Causa dúvida, né? isso. O que eu compro? Eu compro o CN, compro o CNC. A gente vai chegar lá, depende. Tudo depende, né, do que você quer. Da aplicação, Da aplicação. O centro de dobra, ele vai além disso, né? O centro de dobra... E que antes do centro de dobra, a gente tem a dobradeira com ferramentas rotativas, né?
Ah, sim. Essa é a ferramenta que fica embaixo. Realmente o que vai dobrar não é o punção que abaixa e faz a força sobre a dobra, né? Isso é legal mostrar no vídeo. Por exemplo, uma dobra rotativa, você tem um semicírculo, né? Parece o Come-Come, já viu o Come-Come? Já, isso, o Pac-Man. O Pac-Man, isso. O Pac-Man. Então, quando você tem essa máquina e coloca a chapa nela, quem faz a dobra é o giro dessa peça. Quando ela gira, ela empurra e faz a dobra. Então, para que serve? Geralmente para chapinha mais fina e para material que você não quer riscar. Ah, mais sensível, mais delicado. Isso. Então, ao invés de você pressionar realmente o punção na peça, você gira ela e você faz aquela dobra. É para chapa fina, é para chapa mais delicada, por exemplo, o inox. Você quer fazer uma borda de um fogão de inox, você não quer marca, né? Então, dá para usar uma ferramenta rotativa. Alumínio anodizado, sabe aquele alumínio que às vezes azul, vermelho, bonito, você não quer riscar aquilo lá, então você usa uma ferramenta rotativa também. Algumas pessoas colocam na ferramenta que eles não têm a rotativa, porque a rotativa você precisa desenvolver essa ferramenta, né? Você perguntou das ferramentas, é uma ferramenta para dobra hidráulica, então você coloca uma ferramenta ali para fazer a dobra rotativa. Eles colocam, para não marcar, por exemplo, eu quero dobrar um anodizado, eu quero sair bonito no final. Se eu pegar aquele punção, ele é endurecido, então ele é duro pra caramba, porque eu não tenho quase o que vença ele. Então, tudo vai ser marcado ou riscado por ele. Eles colocam uma fita de uretano, que é um material, para aquilo lá, quando ele encosta no material, ele seja um pouco mais suave e não risque. Então, tem essa técnica também. Que é uma Gambi. Não é Gambi, não. Funciona muito bem. Mas é para não riscar a peça, né? Se ninguém quer uma peça riscada, entregar para o cliente final a peça riscada. A gente pode orientar também o que usar, qual espessura usar, como colocar e tudo mais, tá? E funciona bem. Aí depois disso, aí sim vem o centro de dobra. Então é usualmente feito isso. Isso é normal. Não é gambiarra, não. É uma gambiarra padronizada. Padronizada. Então você coloca assim, ali, né? Para proteger, né? Aí tem vários modelos de punção. Tem alguns modelos que você usa punção de outros materiais, no seu aço, para não riscar, né? Então tem vários tipos de... Para chapas mais finas você consegue trabalhar desse jeito. E o centro de dobra que você perguntou, esse daí vai além um pouquinho elas são todas elétricas, tá? Elas não têm hidráulica. Então ela é uma dobradeira elétrica. O centro de dobra. O centro de dobra. Ela é uma elétrico. Dobradeira totalmente elétrica. Ela não tem óleo, não tem nada. Só não sei então os óleos para lubrificar ela. Mais limpa também, né? Não tem não faz barulho. Óleo. Não tem nada disso. Vazamento de óleo, mancha no peça. As nossas não tem vazamento de óleo não, tá? Não sei se do pessoal aí tem, mas as nossas elas são muito bem, obrigado. Se der algum vazamento, a gente consegue resolver, tá? Mas assim, não tem óleo. Porque às vezes o vazamento não é nem porque o equipamento é ruim, é desgaste do próprio uso. E é uma força absurda que tem ali, né? A pressão dentro da máquina é muito alta. Então, às vezes tem um desgaste. Por isso que a gente fala de não usar a máquina no limite, né? Pra você não ter um problema desse. Porque às vezes você força muito o equipamento e aí você vai jogar a culpa no fornecedor, que o equipamento coitado, não presta, né? E é porque você está usando ele fora... né, da especificação técnica do equipamento. E pode acontecer um acidente também. Exatamente. Quando você excede a força da máquina, pode acontecer um acidente. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram. Então, o melhor que pode acontecer é um vazamento, né, de óleo. Nada, se você ultrapassa, você estoura uma matriz. Se a gente está falando de riscos, né, muito, muito altos. Então, assim, se você tem um vazamentozinho de óleo, quer dizer que alguma coisa está errada. Sim, vamos averiguar. Um ponto de alerta. Exato, isso que eu estou dizendo, não me interpretem mal. Mas porque, assim, às vezes passa despercebido, tá só uma pequena fissura, não chega nem a ser um vazamento muito importante, mas fica aquela borda, né? Aquela meio melequinha ali. Então, isso é um ponto de atenção, né? Então, você precisa parar a operação e identificar o porquê que isso está acontecendo, porque não é normal. E você que tem problema com limpeza, imagina. Eu sou extremamente... Eu tenho toque com limpeza, não pode ver sujeira no chão de fábrica, né? Tá certo. E o centro de dobra, voltando ao centro de dobra, que eu acho que é uma das últimas máquinas, antes de eu falar um pouquinho sobre a funcionalidade acho que de todas esses modelos que você falou, o que mais me agrada é o centro de dobra. O centro de dobra. Por quê? Porque o centro de dobra é automático. Então, ele é o além de uma dobradeira. Nós temos várias dobradeiras CNC... É como se fosse um plus, né, de uma dobradeira. Que fazem dobras sozinhas também. Você coloca a chapa, ela mede o ângulo sozinha. Tem avanços nessa área. Mas o centro de dobra, ele é assim, fenomenal. Você põe a chapa com o desenho já recortado. Você vai lá no laser... Quero cortar essa chapa, aquela que eu mostrei, né? Voltando ela aqui, ó. Por exemplo, isso aqui foi cortado no laser, né? Então foi toda cortada no laser. Então olha, isso aqui é uma chapa que estava toda aberta. Mas você colocou todas as marcações dos pontos de dobra e tudo mais. Não precisa nada disso.
Você só faz o desenho em 3D dessa peça e coloca na máquina. E ela vai saber, exatamente onde são ela os vai pontos dobrar. de dobra. Isso, é isso mesmo. Porque numa dobra manual, a gente faz no próprio corte, né, os pontos de dobra, Para né? ajudar um pouco o operador. Que isso, tem até uma marcaçãozinha que é onde vai encaixar, né, a peça da dobra. Tem, né, um pontinho ali marcado. A gente chama de alívio aqui no canto. Pra poder lá, aqui que eu tenho que encaixar. Ela encaixou, ela vai dobrar bonitinho ali. No centro de dobra a gente não precisa fazer isso. É tudo, você desenha, o operador faz um desenho, o desenhista faz um desenho em 3D, carrega esse desenho na máquina e mostra pra ela que essa daqui é o que eu tenho que trabalhar. Coloca a chapa simples lá, a chapa já recortada no laser. Isso. Não no laser, né? E é simples assim. E aperta um botão. Ela vai colocar, vai puxar a chapa dentro da máquina, vai girar, vai bater, vai fazer dobras por cima, dobras por baixo. Ela consegue fazer dobra redonda, ela consegue fazer aquela dobra chata, né, para proteger mão. Ela consegue fazer dobra 90 graus, dobra em ângulo. E uma vez ela gira a chapa, ela faz todo o processo e devolve ela na mão do operador pronta como está aqui. O centro de dobra é o avanço das dobras, sim. Tá? Mesmo tendo hoje dobradeiras maiores que fazem dobras automáticas, o centro de dobra ele é assim, para alta produção e para quem não quer errar, porque ela não erra, né? É uma tecnologia, né? E eu acredito que a gente ganha muita produtividade com isso, total, né? Porque você ela ganha quatro vezes mais rápido rapidez do que uma pessoa operando uma máquina convencional, mesmo sendo uma CNC. Você vai ganhar esse tempo. Porque a CNC, diferente da CN, que a gente vai discutir um pouco mais pra frente, ela ainda precisa... As duas precisam do operador. Precisam, todas elas né? precisam. O centro de dobra, não. Do operador para carregar a chapa, né? Se você não tiver um robô para colocar ali. Mas, geralmente, você precisa do operador para carregar o programa dela e colocar a chapa em cima. Isso. E aí ela faz todo o resto. Então, a evolução, né, do sistema de dobra que a gente tem convencional hoje é o centro de dobra. Porém, ela tem limitações também de espessura. Como todo equipamento, né? Lembra que eu falei da elétrica, que ela não é tão forte quanto uma hidráulica? Então, as centros de dobra elas são elétricas. Então, nós temos, assim, no mercado hoje, o mais comum é até dobra até uns 2,5 milímetros, até 3 milímetros no carbono, numa extensão ali de 2,5 metros. Então, mais do que isso... Aí se sua peça é uma peça ali que tem 1/4, por exemplo, que é 6,35 milímetros, você não faz um centro de dobra. É uma chapa mais pesadinha, aí né? você precisa de uma dobradeira hidráulica ou CN ou CNC para trabalhar. Então também tem... Por isso que a gente no começo do assunto foi... Para que você vai usar a máquina, né? Antes de você escolher. Ah, quero dobrar isso aqui automático em chapa de 0,5 polegada. Esquece, não é o centro de dobra. Você tem que uma dobradeira hidráulica, CN ou CNC, e aí você vai ter que ter o operador. Tem algumas CNC que fazem sozinhas também, aí depende do custo e qual a produtividade que você quer. Tá? Mas você ainda vai precisar do operador mais do que um centro de dobra. Legal? Ótimo. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos falar então, já que a gente já entendeu um pouquinho sobre o panorama mecânico das dobradeiras, vamos entender um pouco sobre as tecnologias embarcadas em cada modelo. Sim. Que agora a gente vai entrar no assunto da CNs e da CNC. Como escolher? É que esse é o... Não tem uma norma que fale que eu tenho que chamar esta máquina de comando numérico, CN. Que essa máquina é CNC. No Brasil não tem uma regra específica que eu sou obrigado. Então, eu posso pegar uma máquina e falar que é CNC. Mas como é que eu sei que ela é CNC? E por que um CNC? Por que todo mundo fala do CNC? Porque ele é mais produtivo, ele é mais rápido, ele depende menos do operador, ele mostra erros na sua dobra, ele é gráfico, ele tem várias vantagens com relação ao CN. Mas, via de regra, eu não sou obrigado a dizer isso, né? É aí que entra essa confusão e alguns fornecedores deturpam um pouco isso daí. E de repente ele está comprando um modelo CN... Achando que é um CNC e não vai ter a produtividade que tem um CNC. Porque para ele não está claro essas diferenças. Então, e por isso que a gente vai tentar esclarecer agora. Esclarecer um pouquinho. Então, são 3 os modelos, não são só o CN e o CNC. Tem o primeiro modelo, que são as máquinas mais simplórias, que você usa um CLP, que é um PLC, ou CLP, que é o comando lógico programável. Que é o quê? Ela só vai fazer aquilo. Então, você tem um display bem simples, né? Geralmente só o eixo Y, o eixo X. Geralmente é um display de 7 segmentos, um negócio mais simplório. E aquela máquina vai fazer uma descida e uma subida e acabou. Acionamento manual, tudo não tem bonitinho. Mais muito para onde ir. Funciona porque ela foi desenvolvida. Mas você não salva programa, você não cria programa. Toda vez você tem que fazer o programa manualmente, né? Então ela não é algo que vai te dar uma produção
Assim, se você tem peças muito personalizadas, é uma máquina que vai te dar dor de cabeça. Esse modelo de dobra com essa tecnologia, você diria que seria uma dobra semiautomática? Não. Não, é quase no manual, né? Porque o operador tem que fazer tudo. Ele tem que saber a distância que ela vai descer para poder fazer a dobra, ou seja, a profundidade que ela vai descer para dar o ângulo. Ela não vai falar, eu não vou lá e digito, eu quero 90 graus. Porque geralmente nas outras máquinas é assim, 90 graus. Ela já sabe o quanto ela tem que descer para dar 90 graus. Ela sabe qual é a matriz que você tem embaixo, ela sabe a punção, ela calcula tudo isso para você. Nessas mais antigas ou... Não antigas, mas mais simples. A primeira geração, né? Que usa o CLP, não. De uma evolução, Ele né? faz tudo sozinho. Então, o operador tem que fazer tudo sozinho. Então, a máquina depende muito da experiência do operador. Ela é manual, mas ela tem um pouquinho de tecnologia ali. Mas, assim, para as máquinas hidráulicas já está caindo em desuso, não tem mais. Geralmente, as mecânicas tinham isso, tá? Porque era só sobe, desce, autoriza descer, autoriza subir e é isso. É uma coisa mais simples assim. E aí a gente entra realmente agora no que é um comando numérico, que é o CN, e o que é o CNC. Dentro dessas máquinas, falando agora das hidráulicas, né? Então, qual que é a diferença dos comandos? Os comandos CN e CNC, eles só vão ter na hidráulica? Não. Por exemplo, essa máquina aqui, ó, que fez essa peça... Centro de dobra, a gente também CNC. tem a variante do CN e do CNC. Não, essa é só CNC só pura. CNC. Ela não consegue fazer sem ter um CNC. Né? O que diz que é um CNC e o que diz é um CN? Eu tenho até bastante características, eu tenho uma tabelinha aqui dizendo, mas para que não confunda esses dois tipos de maquinário. O CN, primeiro, custo. Ele é mais em conta que um CNC. Então já tem isso. Então, se você tem uma máquina... Comparando uma máquina CN e uma máquina CNC, espera-se que você vai pagar um pouquinho mais caro na CNC pelas vantagens que ela tem. Tem mais tecnologia, Mais tecnologia. Vou comprar uma CNC? Depende. Se você precisa de muita velocidade, suas peças são muito complexas, seu operador não é tão experiente, vá no CNC. Se o operador é experiente, o seu budget, né, seu orçamento está um pouco mais baixo, ou suas peças são mais simples, você pode ir para o CN. As duas vão fazer a dobra de toda forma, tá? Então, mas depende aí do que você vai de como você quer trabalhar. Então, o comando numérico, primeiro ele tem uma lógica ali que ela é mais simples que o CNC. Ele não roda um sistema operacional. Sabe que essas máquinas rodam Windows, né, às vezes, dentro delas? São complexas a esse ponto. Então, tem um computador lá dentro, a CNC. A CN ela já é um pouquinho mais simples. Porque a própria sigla, né, que é o comando numérico computadorizado, então, você tem um computador ali, às vezes ele roda Windows, ele roda Linux por trás. Ele é algo assim, tem um poder de computacional muito maior do que uma CN. Que é isso que vai trazer as diferenças de atuação, né? No chão de fábrica de uma e da outra, né? Com certeza. Então tem que tomar. Essa já é o primeiro ponto. O CN ele não tem um sistema operacional. Não é só um C, como o pessoal fala por aí. Tem assim, bastante tecnologia embarcada nesse C. Prestem atenção. Você tem bastante coisa aí por trás, tá? Não é, por isso que você tem que tomar um cuidado antes de falar que é um CNC. O CN já é um pouco mais simples. Ele tem uma engenharia boa por trás. Ele tem também um CLP, mas um CLP um pouco mais avançado, que ele consegue trabalhar os programas internamente. Ele tem uma tela, geralmente é uma tela um pouco mais simples que o CN. Algumas são touchscreen, né? Ou seja, por toque, outras não são. Mas eles não têm tanto poder, né, computacional, falando dessa parte, quanto um CNC. Então, isso daí não tem. A tela, geralmente, também dos dois, Denise, tem uma diferença. O CNC, por ser um computador, tem uma tela grande. Tem que ter uma tela grande. Por quê? Porque ele tem gráfico ali, ele mostra... Ele é legal ao ponto de ele simular a dobra. Então, você mostra como vai ficar o ângulo. Antes de você fazer, antes da ação. O CN já não tem. Então, o CN, você consegue simular o programa, mas você não está vendo visualmente ali se você vai ter uma colisão com a ferramenta de dobra. Ele dá alarme na tela ali, não faça essa dobra aí, meu amigo, você vai estragar a máquina, né? Então, o CNC tem esse poder. Você simula, você desenha na tela, eu quero fazer essa desenho aqui, ó. Eu posso fazer esse desenho com o dedo mesmo. Eu clico daqui, falo que eu tenho 100 milímetros de peça, que tem um ângulo de 45 graus, depois eu tenho um ângulo de 60, depois eu tenho mais um fechamento. Eu consigo fazer isso no CNC. O CN já não consegue fazer. Então, essa já é uma diferença da tela. Tem que ser uma tela grande, geralmente maior que 15 polegadas, para você conseguir ver o que você está fazendo. O CN não, geralmente é uma tela menor. De novo, não que seja ruim, mas é que não precisa daquilo que o CNC tem, né? Para a proposta que é a máquina. Então, ela tem uma tela menor, ela não tem grafismo na tela,
Você não consegue carregar programa nela. Tem essas diferenças entre esses dois nessa parte de computador e de tela, tá? Eu acho que dá pra gente colocar que o CN ele tem as melhorias do CLP. Sim, muito melhor. Mas ele não é comparado com o CNC. Não dá. Né? Então, não são a mesma tecnologia. Né? Então, ele tem mais tecnologia que a primeira geração, assim, digamos assim, que é o CLP. Mas ele não tem a mesma tecnologia que eu tenho no CNC. É isso mesmo. E uma dobra CN, ela, de novo, né, até pelo custo, elas são máquinas mais simples. Geralmente ela tem um eixo de torção interno que faz com que suba e desça o Y1, que a gente chama que são os eixos de descida. Então tem 2 cilindros ali, né? O Y1 e o Y2. Então esses dois numa CN eles são amarrados. Então você não tem um controle individual entre os dois. Então ele tem um eixo de torção, que a gente chama eixo de torção, é um barramento grande atrás da máquina, que faz com que esses dois sejam sincronizados para subir e descer. Então ela tem esse eixo que sobe e desce e o eixo traseiro, que a gente chama de eixo X, que, por exemplo, você falou até, dá para fazer uma marquinha na dobra para você saber onde vai dobrar. Então, na verdade, você não precisa fazer isso, porque atrás da máquina tem um batente, que são os dedos, né? A gente chama de dedo mesmo, que é o eixo X. Então, eu quero 100 milímetros de dobra, ou seja, eu vou dobrar aqui com 100 milímetros nessa parte. Eu falo para o batente chegar em 100 milímetros, eu encosto a peça nos 100 milímetros, ela vai descer certinho. Você já tem o limite, né? Isso, a CN tem isso. Então, eu consigo ajustar o batente traseiro, eu consigo fazer esse ângulo certinho aqui na subida e descida, tá? O ângulo tem que ser em grau. Se você acha uma máquina, por exemplo, o E21, que é um Stum, eu tô falando um pouquinho agora de marca de máquina, né? Ele é por descida, é por comprimento distância do eixo Y. Por aí já ele está entre o CN e um PLC, então são máquinas que a gente já não vende mais. O CN não, você tem que digitar lá, eu quero 90 graus. Ele vai se ajustar para que você sozinho. Tenha isso, a certeza que aquele ângulo vai ser aquele valor, tá? Para auxiliar um pouco o operador. Mas são máquinas mais simples, de novo. Só tem 2 eixos, geralmente. É o eixo Y e o eixo X. Acabou. Você tem a facilidade da programação, mas o acionamento ainda é manual, né? No pé. Todas são no pé, porque por segurança também, né? Então você colocou a chapa ali, apertou o pedal, a máquina vai descer. Até para você saber, já posso... É isso, fazer a dobra posso. Ou não, No CNC você não precisa fazer isso, né? Que você olha na tela e vê se deu a dobra, deu certo, né? Lá no CN você precisa realmente fazer uma dobra e ver se aquilo lá tá real ou não, fazer a compensação depois da dobra. Por exemplo, mandei dobrar com 90, deu 89 graus. O que eu faço? O CN geralmente... Joga fora a peça e dobra de novo. Não. Quando não passou o ângulo, você pode tentar lá e fazer o ajuste, tá? Então, sei lá, mais 1 grau, por exemplo. Ela vai descer mais 1 grau de compensação. Então, ela tem esse tipo de coisa, tá? Se a peça... Admitir essa correção. Que você possa corrigir. Se não der para corrigir, não corrija. Jogue a peça fora e faça uma nova peça. Não tente desdobrar para dobrar de novo. Que é aí perigo, que acontece os acidentes, né? Passou 90 graus, por exemplo, né, por erro, e você tentar virar a peça e colocar o punção para bater aqui, ela pode escorregar e machucar. E machuca, tá? A gente já viu alguns acidentes com esse tipo de operação. Tentar salvar a peça. Não tem que salvar a peça. Não deu, vale joga mais fora, aquela peça exatamente. Lá. Porque mesmo aí não tem como a segurança da máquina te salvar disso, né? Porque aí você está usando a máquina errada, está usando ao contrário. Então ela pode escorregar e é violento quando faz isso e pode machucar a mão. Então, um dedinho aí de segurança do trabalho para quem está trabalhando, tá? Então, o eixo da CN, ele é limitado. Geralmente são 2, X e Y. Agora, quando é um CNC, CNC, aí são multi-eixos, né? São geralmente para peças mais complexas. Aí você tem o Y1, que é independente do Y2. Ou seja, se a máquina estiver dobrando um pouquinho mais errado aqui desse lado, você consegue corrigir no CNC. Ela tem o eixo traseiro, mas o eixo traseiro, além dele fazer só esse movimento, ele sobe e desce também. Por exemplo, eu quero dobrar uma caixa, né? Quando a peça está dobrada, ele sobe para apoiar a peça em cima. Ele corre para o lado para o outro, né? Z1, Z2, R1, R2, X1, eles são todos dependentes. Então você tem máquinas aí com 8 ou mais eixos que auxiliam muito na hora da dobra. Então tem diferença, né? São multi-eixos, né? Tem que ter pelo menos ali uns 4, 5 eixos. E o eixo também embaixo, acho que eu não falei sobre isso daí, embaixo, alguns chamam de eixo V, outros chamam de eixo W. Embaixo da matriz tem mais um eixo que ele sobe ou desce um mecanismo, geralmente hidráulico ou mecânico, que faz o quê? Quando eu dobro, imagina que eu vou dobrar uma peça comprida. Quando eu dobro uma peça comprida, a força maior da dobradeira está aqui no Y1 e no Y2. O meio não tem tanta força quanto os dois, então o que vai acontecer é um abaulamento da peça. A gente chama de arco de flexão. Então ele vai ficar arqueado, né? Como é que eu corrijo isso daí?
Na CN é arcaico. Aí é Gambi, que você vai falar que é Gambi, né? É um papelzinho embaixo da matriz, para você forçar um pouquinho mais o centro para que a dobra... Para ela subir um pouquinho. Para ela subir um pouquinho, para que a dobra não fique arqueada. Ou você mexe na cunha do punção para descer um pouquinho mais ele. Aí entra a experiência do operador. Então, uma CN você não tem esse ajuste, geralmente, do eixo V. A CNC não. Opa, eu olhei, lá no centro deu 0,5 grau de diferença. Eu vou lá no CNC digito, ó, correção de 0,5 grau. Ela vai colocar mais força naquele ponto. Isso, ela vai subir vai distribuir. E vai distribuir melhor a força e não vai ter esse arqueamento da peça, que geralmente fica feio, né? Você olha a peça assim, nossa, aquela peça arqueada, parece que o cara não sabia dobrar, né? Na CNC você não tem isso, que você corrige ali na hora e... Sim, eu falo que eu sou fã, É como se não né? tivesse, Coisa é como se linda. tivesse mais um eixo no meio. Isso, corrigindo esse arqueamento. Então, essa também é uma diferença que você não tem da CN. Então, eu estou comprando uma CNC, mas tem o eixo de correção? Não tem. Meu amigo, ó, já começou, já que... Tá bom, pode ser que tenha, né? Mas começa a ver outros detalhes da máquina aí, desses pontos que nós estamos explicando aqui, para ver se você não está comprando o gato por lebre aí. E aí acaba atrasando sua produção. Porque imagine, se você realmente, sua peça é muito comprida e você tem esse arqueamento, imagine toda hora você vai lá, põe um papelzinho e não deu o ângulo. Sobe a matriz, coloca mais um papelzinho, não deu o ângulo. Agora eu vou mexer na punção da máquina. Isso perde tempo, né? Aí trocou de peça. Putz, aquela peça já não bate mais, porque mudou a espessura. Então o CNC para isso realmente ele é mais vantajoso. Ele consegue fazer essa correção automática, né? Muito mais fácil do que isso daí. Eu acho que a gente pode deixar essa tabela comparativa que a gente fez. Sim, eu vou deixar até no site. A gente deixa no nosso canal, a gente deixa no site também, para ajudar os nossos clientes, né? Quem está procurando uma dobra, a entender realmente que tem diferença e quais são essas diferenças e o que essas diferenças vão impactar para ele quando ele estiver usando, né? Quer saber uma outra diferença fundamental que geralmente os comandos CN não têm? A minha máquina está com problema. Quando é um CN, geralmente você não tem o acesso até a máquina online. Então, as nossas máquinas metálicas CNC, eu conecto na máquina... Que é o mesmo princípio que a gente usa nas lasers, né? Então, eu conecto na máquina e estou vendo o que o operador está fazendo. Porque é um computador que tem ali. Porque ele permite essa tecnologia por conta do computador que está embarcado dentro da máquina. Do poder, né, computacional que eu tenho ali atrás, do sistema operacional que está rodando. Eu conecto no Wi-Fi da própria fábrica, ou às vezes via cabo. Então, eu conecto e vejo lá o que está acontecendo aí. A máquina não está dobrando. Pô, vamos entrar, vamos ver o alarme da máquina, vamos ajustar um pouquinho ali os ângulos, vamos ver um defeito... Isso aí não tem na CN. Então, se você está em busca de uma máquina que tenha esse tipo de coisa, você precisa de uma CNC. Isso ajuda até a gente para fazer a manutenção, né? É que às vezes pode ser só um ajuste, né? Que saiu fora do parâmetro e que com um suporte remoto a gente consiga resolver sem precisar... deslocar alguém lá. Olha o custo, né? O custo e o tempo também, o tempo né? de todo mundo, máquina parada. Por mais que a gente tenha uma equipe grande de técnicos, né? Para fazer esses atendimentos, a gente também tem um número muito grande de clientes, né? Então, quando a gente consegue conciliar esses atendimentos com o remoto, isso ajuda todo mundo, né? Se tem a tecnologia, vamos usar. Exato. Né? Então, essa é uma das diferenças. E por último, acho que essa diferença é crucial, né? A experiência do operador. Então, se você está com um operador ali que não está no mundo da dobra, né? E acaba não tendo uma experiência passada, você colocar um comando CN na mão dele, ele vai trabalhar? Vai. Mas ele precisa ter conhecimento do que ele está fazendo, né? De novo, o arqueamento da peça, ângulo, quando dá errado, quando não dá. Algumas coisas são feitas mais manualmente numa CN do que numa CNC. Se você quer algo que o seu operador, que a máquina corrija os erros automaticamente para ele, aí você tem que ir de CNC. No CNC é legal porque você fala para ela, olha, eu tenho um V de tanto, eu tenho a punção, eu tenho a espessura da chapa, qual é o material... Se é alumínio, se é inox, ela calcula tudo para você, calcula a compensação, ela sabe o tamanho, quanto que ela tem que descer para dar o ângulo que você digitou, ela compensa tudo sozinha. Então, para o operador inexperiente, o CNC é melhor. Para quem já tem um cara lá, um macaco velho lá, já uma CN já vai muito bem. Já vai atender, mas também vai acabar deixando o empresário um pouco refém, né, dessa mão de obra. Talvez, né? Então, talvez. Aí é o custo, né? Então, pagou mais barato na máquina. Tem uma tecnologia boa, não estou desmerecendo, porque, de novo, tem algumas peças que não, até porque a gente também comercializa material, esse tipo de equipamento. Mas se ele quer algo que, sim, realmente, topo de linha, é o CNC.
E uma coisa também que, para quem não conhece muito de dobra como eu, quando a gente olha para as duas fisicamente, né? Eu tenho uma CN e uma CNC. São bem parecidas. Dificilmente a gente vai conseguir identificar as diferenças, que né? Entre uma e outra. Que é uma máquina grandona. O que a gente consegue perceber, né? Quando a gente olha as duas? Por exemplo, eu pego esse telefone e o seu. Aqui eu tenho uma dobra... O seu é muito melhor que o meu, né? Porque o meu vai ter dó, né? Mas isso são coisas que a gente consegue ver a olho nu. E na dobra, assim, né? O que você pode enaltecer em cada uma desses modelos que o cliente, né, ou quem esteja buscando equipamento, consiga olhar e perceber, ter essa percepção já de diferença? Assim, o olhar do leigo são iguais. Né? Já tem o painel que você falou que na CN tem que ser um pouco maior. Já com isso na cabeça. Né? Tá rodando ali um sistema operacional, Windows ou Linux, já olha isso daí para ver se tem essa diferença. Né? Quando é uma tela menorzinha, 10 polegadas ou menor, às vezes não é nem colorida a tela, é um pouquinho mais simples. De novo, não que seja ruim, mas já é uma diferença que não é um CNC. Olha a máquina, vê quantos eixos ela tem. Se você olhar por dentro da máquina, vê que quando é uma CNC, você vai ver motor para tudo que é lado dentro dela, né? Que são o eixo X, o eixo Y, o eixo R, o eixo Z em algumas dobras, né? O eixo de compensação. Então essas são as diferenças visuais. O eixo de torção internamente dela dá para você ver. O tamanho das máquinas... Não, é bem parecido. Não, olhando só pelo tamanho não é difícil dizer. Porque se a gente pegar uma dobra bem grande, bem grandona, sei lá, 600 toneladas, toneladas, que imagino eu que deva ser muito grande. Sim. Imagino também que dentro de um modelo CN o monitor seja grande também, porque será proporcional ao tamanho da dobra. Não. Aí vai ser o mesmo comando que eu usaria numa dobra de 40 toneladas, entendeu? Ela vai comandar a máquina da mesma forma. Então, realmente, o tamanho da tela é um diferencial. O primeiro é um dos pontos. Já né? é um chamariz que ele... Opa! Isso daí, não sei, muito simples para ser um CNC. Entendi. Olha os eixos. Quantos eixos tem essa máquina? Tem 2. Complicado, hein? Tem compensação? Não tem. Roda um sistema operacional? Não roda. Tá, então tem essas diferenças, né? E batendo na tecla de novo, não que o CN seja ruim, longe disso. Sim, mas que tem as diferenças, saber as diferenças, né? Para não comprar uma máquina muito cara CN e pelo mesmo investimento você compraria comprar uma CNC que tem uma tecnologia muito maior. Vai depender. Eu acho que os modelos também vai depender muito da aplicação, né? Assim como a gente tem as potências no laser, que você não precisa ter uma alta potência se você vai cortar chapa fina, acredito que nas dobras mesma coisa. É a mesma topologia, conduta, né? Mesma topologia. Isso. Então, se eu vou dobrar chapas finas, por que eu preciso de uma dobra tão alta? Isso, então... Mas a tecnologia pode ser um divisor de águas na produção dele. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ganho de velocidade, produtividade. Então, assim, a Metallic está já no mercado há vários anos, a gente tem muita dobra no mercado. Nós somos hoje um dos grandes que mais fornecem, né, aí no mercado nacional. E quando for comprar, né, toma cuidado também com peça de reposição. A gente fala bastante sobre isso dos últimos podcasts, né, sobre laser, sobre plasma. Tem peça. Por exemplo, eu tenho algumas máquinas que a gente não comercializa, você sabe, né? Por exemplo, máquinas muito grandes, por exemplo, 1.000 toneladas, 6 metros. As peças dessas máquinas de reposição são caríssimas. O motor de uma máquina dessa é um motor de 30 kVA, por exemplo. Você acha que vai manter só um motor ali no almoxarifado da fábrica, né? É investimento parado. Então, tem que tomar um cuidado. A empresa trabalha com aquele modelo de máquina e para aquele modelo ela realmente prover todo um bastidor ali de assistência técnica. Todo o suporte por tanto trás, de pessoal, né? quanto de peça, material, velocidade e tudo mais. Do que simplesmente eu quero uma dobra de 1.000 toneladas por 6 metros. Desculpe, eu não vou te atender nesse momento, porque se eu tenho uma máquina, eu não vou ter peça depois para te ajudar. Porque não é o foco agora nosso, né? Tem outras empresas que fornecem, mas se você precisar de uma máquina tão grande quanto essa, toma cuidado, vai lá, visita. Vê se realmente tem peça no estoque, porque uma máquina dessa parada, uma vez que você coloca ela para operar, assim, para a sua fábrica, né? Você fica... Eu vejo o desespero, fica refém. Então, ficar refém de alguém que não tem material para te ajudar depois numa manutenção é ruim. Então, toma um cuidado. E só o trazer, né? Muitas dessas máquinas são chinesas, são turcas, tem algumas máquinas americanas, japonesas também.
Então, independente de onde elas vêm, brasileiras também tem fábricas no Brasil, de onde vem você tem que tomar cuidado aí com relação à peça de reposição e aos técnicos. Que vai ser a diferença, né? O diferencial entre ele continuar produzindo Ou não. Por exemplo, o CNC, já aconteceu de estragar o comando CNC de uma máquina nossa. Sorte que a gente tinha. Sorte não, né? Porque a gente não pensa muito na sorte. A gente projetou ter isso, né? Na verdade, a gente trabalha a sorte, né? E um dia a máquina já estava operando de novo, porque nós tínhamos o comando CNC, que é uma peça cara, a gente está falando do comando CNC de uma máquina industrial, aqui no estoque para poder fazer a manutenção. Então é isso que tem que buscar, fora todas essas diferenças que a gente mostrou, né? Também essa confiabilidade da empresa que está vendendo. É credibilidade, verdade, né? Dá uma olhadinha, tem próprio, tá com boa avaliação, tem peça de reposição, realmente está no mercado faz um tempo, já tem bastante máquina no mercado, tem cliente para indicar. E se ainda assim, com todas essas informações, tiver dúvida, vem visitar a gente. Vem visitar. Conversa com nossos vem tomar um café com a gente, técnicos, vem conhecer a nossa equipe presencialmente. Os nossos consultores conhecem bastante. Não sei calcular a força da dobra, fala com a gente faz para você, não tem problema nenhum. Te indica onde tem fábrica que faça as ferramentas personalizadas. As nossas máquinas já vão com ferramenta básica para poder operar. Diferente de alguns que mandam sem ferramenta, que você vai fazer com uma dobradeira sem ferramenta, né? É igual você não ter dente, né? Fica banguela, você não usa para nada. Então, precisa da ferramental e toda a parte de segurança, que é só um dedinho com relação à segurança dessas máquinas. Essas máquinas têm regras bem explícitas na NR12. Então, não é porque ela tem uma cortininha de luz ali nela que ela está adequada, tá? Então, procure empresas que tenham um laudo de segurança disso realmente. E quando fala do laudo, é um laudo do Brasil mesmo. Certificado por um engenheiro que aquela máquina é segura para a operação que ela foi destinada. E que atende todas as normas, né? Porque meu amigo tá ouvindo esse podcast, Denise, praticamente todos os dias a gente recebe pedido de clientes, por favor, eu perdi, porque às vezes perde-se, né, o laudo. Me manda o laudo de novo nessa máquina, porque o fiscal veio aqui e me deu 30 dias para adequar a máquina. Eles estão sendo fiscalizados mais do que nunca. Mais do que nunca. Até por conta da NR1, né? Que também é um tema, que nós vamos abordar nessa temporada. E aí já tem o gancho, né, com a NR12 equipamentos. Sim, né? Não porque conte com a sorte. A segurança não é só, né, pro colaborador, mas para os equipamentos também, né? Tudo. Então tem que ter. Contar com a sorte, eu só vejo... Você não dorme tranquilo. Será que vai aparecer um fiscal aqui, vai me pegar? Então procure empresa que tenha realmente essa engenharia por trás. Quem não tem, para mim, desculpe, tá brincando no mercado, não pode estar vendendo, porque é proibido por lei. Que, na verdade, é um até risco, criminal, né? Pensa, você vai confiar numa pessoa que não consegue ter o senso básico do que é seguro. Como que ele comercializa um produto, né? Um produto com tecnologia embargada e que oferece risco para quem vai operar. Então, isso é muito perigoso, né? Então, a gente bate muito na tecla da NR12 porque pra gente isso é até chato, ponto né? Às vezes crucial. o pessoal fica até, esse cara é chato pra caramba isso aí. Já fez podcast NR12, já chamou o pessoal da Bimac aqui com relação a isso daí. Mas é porque realmente... É porque a gente entende que isso é muito importante. Porque não é uma segurança só pra empresa, mas é pro operador, é pra pessoa. Então, cuidado. Né? Então, você vai comprar uma dobradeira. Te falaram que essa dobradeira... nossa, a minha melhor dobradeira do mundo, tem assistência, coisa e tal. E não tem um lado NR12, foge porque... Ele não está sério no mercado, ele não quer fazer algo sério, ele só quer te vender e aí você vai ter um problema. Como você falou, se o básico ele já não faz, como é que vai ser depois? Pois é, então são pequenas dicas, né, que a gente vai dando para o cliente para que ele junte, compile tudo isso e tenha um material ali para que ele consiga usar e escolher não só o fornecedor, mas qual o melhor equipamento que vai atendê-lo ou não, para não comprar gato por lebre, como a gente sempre fala, né? E fazer uma escolha condizente com a produção dele, né? Porque às vezes não é só o valor que ele está investindo, claro, que a gente sabe que no Brasil investir em equipamentos é um passo muito grande, né? Todo empresário, quando vai investir em equipamentos, ele pensa... Porque são recursos que ele precisa capitalizar de alguma forma, né? Então, não é uma coisa tão simples. Só que assim, quando você capitaliza, você tem todo esse esforço para capitalizar esse dinheiro, para comprar um produto, e você não consegue escolher um bom fornecedor, também é algo que você precisa pensar bem. Então, procurar uma empresa muito idônea,
buscar o melhor produto, seguir todas as nossas dicas, né, Sim, que a gente deu as aqui, dicas, do que você procurar, se esse produto vai realmente atender a sua necessidade ou não, e fazer uma compra consciente, né, com segurança. Isso. Se tiver mais dúvidas, de novo, consulta a gente. Modéstia à parte, a gente conhece bastante disso. Eu quero saber como é que funciona. Somos os únicos que tem uma calculadora online, para quem quiser saber como funciona. Só acessar o nosso site lá, você vai conseguir ter acesso a esse material. A gente também vai deixar, né, essa tabela que a gente fez com comparativa entre os modelos mais vendidos hoje no Brasil, para que você tenha mais material, né? Sim. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, né, e quiserem conhecer um pouquinho mais, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, e a gente espera vocês pro próximo episódio. Tá craque já, então? Já posso pôr você pra vender dobradeira? Eu acho que eu já consigo vender dobradeira. Acho não, consigo. Olha lá, hein? Olha lá, hein? É coisa você pergunta, não tem problema. Pessoal, obrigado aí mais uma vez pela audiência e até o próximo. Até mais.